Nós convidamos aqui o irmão Davi Paulo, que estará trazendo a mensagem do Senhor. Peça ao Espírito de Deus, irmão, tire todo o ruído externo do seu coração, dos seus ouvidos, para que nessa noite nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Graça e paz. Nós queremos aproveitar essa oportunidade para mandar um abraço para os nossos irmãos que estão acompanhando pela internet, a irmã Dulcimar, aí em São Luís, a irmã Dirce, o irmão Orleans, em Minas Gerais, a irmã Elizabeth. Um abraço e a paz do Senhor para todos os irmãos que nos acompanham. Amados, eu estou aqui com essa missão de trazer uma palavra, substituindo aqui hoje à noite o pastor Gilvan. Eu gostaria de convidar os irmãos para acompanhar uma rápida interpretação de texto. Os irmãos sabem que eu não sou pregador, minhas mensagens são muito diferentes, porque eu costumo mais usar esse recurso como uma aula. Então, aula a gente tem que acompanhar o livro-texto e ficar com alguma coisa do que o professor explica na sala de aula. Então, gostaria de convidar os irmãos para que nós abríssemos nossas Bíblias, mas se os irmãos quiserem acompanhar aqui pelo Data Show, nós podemos fazer uma leitura de 4 versículos no livro de Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 24. Eu vou ler os que estão escritos em letra preta e a igreja em uníssono lerá bem bonito, bem forte, os versículos que estão em vermelho. Prontos? Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Igreja? Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Senhor, nós rogamos o Teu Espírito Santo, que inspirou estas palavras, que nos traga revelação esta noite. Nós te oramos pelos méritos de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Meus amados, quem lembra da corrida maluca? Pode levantar a mão. Lembra da corrida maluca? Vocês estão vendo aí a Penélope Charmosa? Estão vendo o Dick Vigarista? Os irmãos Rocha? Quem é desse aviãozinho vermelho? É o Barão Vermelho. Muito bem, meus irmãos.
Paulo está falando de uma corrida. Quarta-feira tem corrida de rua em Teresina. Tem alguém inscrito para a corrida de rua? Tem algum atleta aqui? Nós não vamos ter representantes, né? Mas pelo menos ver, né, a corrida de rua. Mas, meus irmãos, Paulo está falando de uma corrida, mas com certeza não é a corrida maluca. Embora possa ter nessa corrida algum dique vigarista. Corinto era uma cidade importante no mundo antigo dos esportes. Depois dos Jogos da Grécia, os Jogos dos Istmos, que eram realizados um ano sim e um ano não, tinham a sua sede em Corinto. Era uma cidade muito importante quando se falava em jogos no mundo antigo. E Paulo, quando usa estas palavras que nós acabamos de ler, ele se refere à vida cristã como se nós fôssemos atletas. E ele refere a si próprio como se fosse um lutador. Algumas horas, em outras horas, ele se compara a um corredor. E o alvo de todo atleta é um só: é vencer. Nos tempos antigos, era só um ramalhete que era colocado na cabeça do atleta. E nós gostaríamos de convidar os irmãos para refletirmos hoje à noite sobre que lições nós podemos extrair desse texto. A primeira delas, vamos ler todos em vermelho? A vida cristã é uma arena, meus irmãos. Embora a gente imagine que é uma colônia de férias, Paulo está dizendo, irmão Eric, não fique pensando que é colônia de férias. Vocês estão inscritos numa corrida. Vocês todos são atletas. E essa corrida da vida cristã é uma disputa que não tem tréguas. Não tem momento de descanso. Não tem férias. Não tem repouso. Quando ele usa a palavra luta, ele fala de agonia. Agonia. E um atleta mal treinado nunca vence coisa alguma. Não é só atleta mal treinado. Lá em casa nós hospedamos, certa vez, um grande jurista, autor de vários livros. Carla, como é o nome do nosso hóspede? Rogério Greco. Os irmãos do curso de Direito sabem, porque ele é autor de livros. E ele disse, meu irmão, chegar onde eu cheguei, e ele ainda é jovem, exigiu muita dedicação, muito esforço. Todo mundo saía para brincar, as baladas, mas eu ficava estudando, porque eu queria passar num bom concurso público. E ele foi muito além.
Além de tudo, ele é um crente dos bons. Ele escreveu recentemente um romance, está nas livrarias, sobre a vida de Paulo. Mas Paulo diz que a vida cristã é uma arena, por isso ele diz: corram, é a primeira lição. Pode ser que nós não tenhamos. Eu não sabia que eu era atleta, mas você é um atleta. Você está inscrito na marcha. Meus amados, a segunda lição é essa. Por gentileza, vamos ler todos a segunda lição em vermelho. A vitória exige grande disciplina. Principalmente os que gostam de esportes sabem que o Adriano é um time que é um jogador que está tendo muita dificuldade. Nenhum time quer o Adriano. Ele é um bom jogador, mas falta a ele disciplina. Não vai para os treinos, não se sabe se ele vai aparecer no jogo, ele não segue as normas do clube. Ele é um jogador que está em sérias dificuldades. Um atleta indisciplinado, ninguém quer nada com ele. A gente fica olhando e acha bonito um atleta recebendo uma medalha de ouro, sendo aplaudido. Eu estava lendo um artigo publicado no dia 1º de 10 do ano de 2009, escrito sobre um atleta chamado Leandro Atoge. Ele falando, privações na vida de um atleta. E ele falando sobre o César Cielo, ele diz, o César Cielo se emocionou muito ao receber a medalha de ouro. Ele chorou. Chorava copiosamente. Tenho certeza que ele relembrava tudo o que fez para conquistá-la. Ele teve que assinar um contrato, onde era, entre outras coisas, proibido que ele tivesse qualquer namorada. Ele tinha que se isolar em uma minúscula cidade nos Estados Unidos, onde se dedicaria apenas à natação, aos treinos, aos estudos, e ele não poderia ser visto nas badalações. Meus irmãos, um atleta misturado com badalação, pense numa coisa que não combina. Todo atleta fica animado. Todo mundo quer receber a medalha de ouro. Todo mundo quer ser coroado. Mas, logo que se deparam com os treinamentos fortes, com o cansaço extremo, com o estresse e com a principal dificuldade, renúncia. Quem é que não gosta de viajar com os amigos? Quem é que não gosta, como a gente viu aqui o caso do César Cielo, arrumar uma namorada, de curtir até um pouco mais tarde com os amigos, mas isso não combina com a vida de atleta. Quando se é atleta, tem que acordar cedo, de manhã, ainda escuro. Tem que vigiar a sua dieta, abrir mão da sua vida social. E aí é onde muitos naufragam. Um atleta sem disciplina
nunca, jamais será um vencedor. Ele abdica das coisas boas da vida por causa de coisas melhores. Ofereça guloseimas para um atleta. Não é que a guloseima não seja boa, não é que o doce não seja bom, mas ele nunca vai aceitar. Vi uma entrevista sobre os jogadores de vôlei e um deles disse: eu nunca tomo refrigerante. Meus irmãos, principalmente para nós que moramos em Teresina, como uma Coca-Cola gelada é gostosa. Gostosa é para nós que não somos atletas. Mas se nós estamos perseguindo a medalha de ouro, isso não combina. Eles abrem mão dos direitos que têm por algo muito melhor. Um atleta indisciplinado, ele é inapto para a luta, inapto para a disputa. Estava conversando com um treinador da escolinha. Aqui em Teresina nós temos 2 escolinhas, a do Flamengo e a do São Paulo. A do São Paulo já mandou alguns atletas, mas eu não conheço quem são os atletas. A do Flamengo, a última vez que eu conversei com o professor Vitor, ele me disse: nós mandamos 11, e tem um que nem teste vai fazer, ele já vai ficar lá. Eu digo: e por quê? Que são tantos enviados e tão poucos ficam. E ele me disse: nem todos estão dispostos a pagar o preço. Atleta que quer vitória tem que entender que a vitória exige disciplina. Paulo disse: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento o quê? Rigoroso. Treinamento rigoroso. Terceira lição, meus irmãos. Vamos ler todos? O atleta corre de acordo com as regras. Eu estava vendo a história do Lance Armstrong, ciclista famoso. Ele ganhou, entre premiações e patrocínio, quase 500 milhões de reais. Ele ganhou 7 vezes o título da Volta da França. Ele agora perdeu tudo. Perdeu tudo. Rebeca Guzmão, a nossa nadadora que ganhou 2 ouros no PAN do Rio 2007, passou pelo exame antidoping. E ela foi banida para sempre da natação. O Maradona foi apanhado. Grande jogador do Napoli foi apanhado no teste antidoping. Ben Johnson, que era velocista jamaicano, naturalizado canadense, se aposentou e vive no ostracismo. Ele foi considerado culpado por doping. Quebrou vários recordes como velocista. Marion Jones, do atletismo americana, dona de 3 medalhas de ouro, 2 de bronze em Sydney 2000, ela teve que devolver as medalhas. Foi suspensa do esporte. E ela acabou presa por 6 meses por falso testemunho, porque não eram atletas que corriam de acordo com as regras. Para o Senhor, meus irmãos,
Não adianta vencer. É preciso fazê-lo de acordo com os princípios estabelecidos por Deus em sua palavra. Deus requer dos seus atletas não apenas desempenho, mas um item que é avaliado é fidelidade. Só atletas que correm segundo as normas podem ter uma vitória legítima e ser, no final de tudo, coroado. O grande problema é que aquele técnico chamado o diabo, ele diz: para que 40 quilômetros se tu pode pegar um atalho? Vem aqui. Pega um atalho, você sai lá na frente. E muitos de nós entramos pelos atalhos, mas o Senhor diz: a maratona tem que ser corrida sem pegar atalho. Para que esperar um dia eu me casar? A vida está muito fácil. Eu vou curtir. E o Senhor está olhando a vida dos seus jovens atletas. Quarta lição. Vamos ler todos? O atleta precisa se concentrar na sua meta. Paulo disse: meus irmãos, eu não corro como quem corre sem alvo. Está escrito aí no texto de Coríntios 9. Meus amados, um corredor que corre olhando para os lados, jogando beijos para a arquibancada. Ele não está olhando para o alvo. Tem uma linha de uma chegada. E se você se distrair olhando para a arquibancada, pode ser que alguém chegue primeiro do que você. Ele mira o alvo e corre na direção do alvo. Um atleta não pode depender do aplauso do público. Também não pode ficar intimidado com as vaias da torcida. E eu vejo muita gente boa que deixa a vida cristã por causa da vaia da torcida. Mas rapaz, agora você é crente? Que desperdício! O atleta fixa obsessivamente no alvo e avança com determinação. Meus irmãos, uma das coisas mais impressionantes é observar no canal NetGeo a caçada dos leões. O leão fixa a sua presa. E, meus irmãos, ele começa a correr atrás daquela presa. Ele não se distrai. Os outros animais podem passar a 1 metro dele. E ele não se perturba com isso, porque ele tem os olhos fixos no seu alvo. Se ele vai para a direita, ele vai para a direita. Se ele dobra para a esquerda, ele dobra para a esquerda. Mas ele não se distrai com nada mais fácil, com nada maior. Ele tem uma meta e ele vai alcançar aquela meta. Nós glorificamos a Deus, ganhando o máximo de pessoas para o Evangelho. Hoje de manhã, no almoço, eu encontrei um amigo que fazia algum tempo que eu não o via, o Moura.
Nos tempos que eu saía para distribuir literatura evangélica com os Gideões, as Bíblias, nós tínhamos 3 campos em Teresina e 1 em Timon. Nós nos reuníamos e depois a gente fazia os relatórios mensais. E a gente ficava animado quando todos os grupos conseguiam distribuir 3.500 Bíblias, 4.000. Eu hoje, falando com o Moura, ele me disse: meu irmão, eu sozinho, esse ano, já estou caminhando para 150.000. Sozinho. Ele não se distrai, meus irmãos. Ele não se distrai com nada. Ele entrega a Bíblia, a pessoa diz: não quero. Ele vai para outro. Vai para outro. Tantos testemunhos bonitos da distribuição de Bíblias existem por esse mundo afora. Meus amados, a 4ª lição desse texto. Vamos ler todos? A vitória exige domínio próprio. Paulo escreveu, vamos ler todos? Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Você, como atleta, não pode deixar que os seus desejos legítimos sejam o senhor da sua vida. Antes de pensar em ganhar os outros, nós temos que pensar em ter domínio próprio. Paulo disse que esmurrava o seu corpo e o reduzia à escravidão. Paulo tratava o seu corpo com severidade para não ser desqualificado. Ele fala da possibilidade de perder o prêmio, de chegar ao final da corrida e não agradar o seu Senhor. Em Provérbios, não precisa os irmãos abrirem as suas Bíblias, mas depois confiram em casa. Provérbios 16, 32. Ele fala que é muito mais interessante, de muito mais valia, controlar o seu espírito do que controlar uma cidade. A ideia é de um general que declarou guerra e subjugou uma cidade. Um general que subjuga milhares de pessoas, quando ele mesmo não consegue ter domínio próprio. Eu não vou longe, meus irmãos. Eu gosto de usar exemplos de casa. Quando eu era adolescente, jovem aqui nessa igreja, bem aqui em cima, nós tínhamos 3 uniões de mocidade nessa igreja. 3. Mais de 200 jovens. Passados alguns anos, quase não vejo nenhum deles por aqui. Eu procuro meus amigos. Não os vejo. Ficaram por aí na corrida. Ficaram distraídos. E essa noite eu quero conclamar os irmãos a que não se distraiam. Gostaria de encerrar relatando para vocês uma história que eu li. Se você passasse pela costa britânica em 1845
teria visto 2 navios tripulados por 138 dos melhores marinheiros ingleses da época. Eram verdadeiros atletas coroados, medalha de ouro da Marinha Britânica. Eles estavam rumando para o Ártico. A tarefa? Cartografar a passagem do noroeste pelo Ártico canadense até o Oceano Pacífico. O capitão Sir John Franklin esperava que o feito provocasse uma reviravolta na exploração do Ártico. A história mostra que sim, não por causa da vitória, mas do fracasso. Os navios nunca voltaram. Todos os tripulantes pereceram. E os que depois seguiram as rotas daquela expedição aprenderam esta lição: preparem-se para a viagem. Para nós aqui, preparem-se para a corrida. Aparentemente, Franklin não se preparou. Embora a viagem tivesse sido planejada para durar 3 anos, o carvão que ele levava para alimentar o sistema auxiliar das máquinas a vapor era suficiente para 12 dias apenas. Mas o que faltava em combustível sobrava em lazer. Cada navio carregava uma biblioteca de 1.200 volumes, um órgão portátil, jogos de porcelana chinesas para os oficiais e a tripulação, taças de cristal lapidado e talheres de prata de lei. A tripulação estava planejando uma expedição para o Ártico ou um cruzeiro para o Caribe. A julgar pelos suprimentos, seria possível ficar com a segunda opção. Os marinheiros não levavam nenhuma roupa especial que os protegessem do frio. Só uniformes da Marinha Britânica. Nobres, imponentes, mas finos e inadequados. As facas, os garfos, as colheres de prata eram enfeitadas, tão enfeitadas quanto os encontrados nos clubes dos oficiais da Marinha Real. Eram pesados nos cabos, sofisticados nos ornamentos. Anos mais tarde, alguns desses apetrechos foram encontrados perto de um amontoado de corpos congelados. O inevitável aconteceu. Os 2 navios estavam despreparados para navegar em águas gélidas. O gelo cobriu o convés, a verga, os cabos, o mar congelou-se em torno do leme, prendeu o navio e os marinheiros saíram à procura de ajuda, usando apenas seus leves uniformes e carregando os seus pertences. Os esquimós relataram que viram um grupo arrastando um barco de madeira pelo gelo. Nos 5 anos seguintes, restos da expedição foram encontrados por todo o mar congelado. O barco foi mais tarde descoberto, um dos barcos, com 35 corpos. Eles descobriram ainda sobre o gelo uma tenda com 30 corpos. Franklin morreu no barco. Equipes de busca, por fim, descobriram um pedaço do tabuleiro de gamão que Lady Jane Franklin havia dado ao marido como presente de despedida. A muitos quilômetros dali, foi descoberto o esqueleto de um oficial ainda vestindo calças e jaqueta de fino tecido azul, debruados com prata, com mangas rasgadas, tendo cada uma 5 botões. Por cima do uniforme, o morto usava um leve casaco azul e um cachecol preto de seda. É estranho como homens tão especiais da Marinha Britânica embarcaram tão despreparados, mais equipados para um char da tarde do que para o mar aberto. Sabe, meus irmãos,
mais estranho é que nós façamos o mesmo. Às vezes, nós agimos como se a vida cristã fosse um cruzeiro. Temos muito pouco combustível, mas muita diversão. Estamos mais preocupados em parecer preparados, elegantes, do que prontos para a luta, para a corrida da vida. Damos mais importância aos jogos de mesa do que à sobrevivência durante a jornada. E assim, quando vem o frio, nós pulamos no meio do gelo, com garfos, jogos, roupas escassas, e passamos nossos últimos dias andando contra o vento gelado, culpando, às vezes, Deus por nos meter nessa confusão. Mas Deus não é culpado. Se navegamos despreparados, não é por culpa do Senhor, mas apesar dele. Ele deixou instruções detalhadas para a nossa corrida de rua. Sua palavra é o nosso mapa. O Espírito Santo é nossa bússola. Ele traçou a rota, descreveu os pontos de referências que nós devemos procurar. E até nos ensinou o que pôr nas malas para esta viagem. Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E o que é mais importante de tudo, ele foi na frente, muito antes de nós. Mas ele também vai bem do nosso lado. Que Deus nos abençoe e consiga achar a igreja do Senhor pronta nessa maratona da vida. Amém? Deus abençoe os irmãos.